Olá, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da semana do TDAH, onde eu estou te ensinando como é possível a gente eliminar 86% dos sintomas do TDAH em apenas 90 dias. Se você por acaso não assistiu à primeira aula da semana do TDAH, talvez você ainda duvide que isso realmente pode acontecer. Mas, então eu já quero deixar o meu alerta aqui para você, que é extremamente importante você assistir a primeira aula, porque já centenas de mães tiveram resultados como esse e você, se continuar comigo até o final dessa semana, também pode ser a próxima mãe a conseguir eliminar os sintomas do TDAH e ter de fato uma vida mais feliz e tranquila com seu filho. Na aula de hoje, nós vamos conhecer quais são os 3 grandes erros que os pais de TDAH cometem e que acabam por agravar os sintomas desse transtorno. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer 2 coisas. Primeiro, já agradecer as centenas de mensagens que eu recebi após a primeira aula de agradecimento por ter aberto os olhos de tantas mães a respeito de que é possível a gente eliminar os sintomas do TDAH e que não, a gente não precisa ficar fadado a ter que conviver com os prejuízos que esse transtorno traz. E a segunda coisa que eu gostaria de fazer é compartilhar já a minha tela com você para te mostrar algumas mensagens que eu recebi recentemente de algumas mães da nossa comunidade. Olha só, eu já estava ficando sem voz. A médica até passou fono para mim, pois gosto de cantar, mas mal ela sabia que era por causa de gritar tanto com meu filho. Além desse estresse emocional, minha garganta acabou. Agora diminui os gritos em 90% e espero não ter que gritar mais. Olha outro recadinho. Hoje tive uma grande surpresa. Ele arrumou o quarto dele sozinho e me ajudou a limpar a mesa após o almoço. Fiquei muito impressionada, orgulhosa e feliz ao mesmo tempo. Detalhe, ele amou limpar a mesa onde tinha sujado. Isso acontece aí com você também? De não ter a ajuda do seu filho nos afazeres domésticos? Essa mãe conseguiu resolver isso. Fazendo isso há alguns dias e hoje compartilho um avanço com vocês. Estava tentando montar um brinquedo e não estava conseguindo. Aí começou a dizer que era um desastre, que era impossível montar. Aí do nada ele parou e disse: não vou nem dizer que é impossível, senão, não vou conseguir. Progresso por aqui. Olha um outro recadinho. Boa noite, meninas. Gostaria de compartilhar algo com vocês. Tem por volta de uma semana que eu aderi ao protocolo alimentar e após o 3º dia pude notar mudanças significativas em meu filho, tais como a hiperatividade. Não parava um minuto quieto, implicava muito e chegava a bater na irmã de 4 anos. Isso me levava à exaustão. Ele se tornou mais calmo, prestativo, amoroso com as irmãs, conseguiu ficar por mais tempo sentado. Meu sonho era ser a amiga da minha mãe. Ela nunca quis. Agora meu sonho é ser amiga da minha filha, mas eu estava fazendo pela força e não pelo amor. Mas graças a Deus estamos nos entendendo e estamos vivendo essa amizade com admiração e respeito. Ela acabou de vir do banheiro de dentes escovados. Ela antes tinha que me ouvir pedir, mais uma conquista. Além do relacionamento com a filha, ainda também conseguiu fazer com que ela já escovasse os dentes sozinha, sem pedir. E a gente sabe, quando a gente fala do TDAH, como são difíceis essas questões pequenas do dia a dia, como ir escovar o dente, ir tomar banho ou comer, coisas que parecem simples, no TDAH normalmente são mais complicadas, mas todas essas mães venceram esses desafios quando elas conseguiram eliminar os sintomas do TDAH. E eu poderia mostrar centenas de comentários como esses aqui para você, mas a gente gastaria muito tempo para isso. Bom, vamos lá então conhecer quais são esses 3 grandes erros que você pode estar cometendo aí na sua casa? Mas olha só, já quero deixar um alerta aqui para você. O meu intuito não é aqui de julgamento, muito pelo contrário, é te abrir os olhos
E eu peço que mais uma vez você esteja com seu coração aberto para que você enxergue realmente se você está ou não cometendo alguns desses erros. Porque uma vez que você descobrir aonde você está errando aí com o seu filho, existe a chance de você corrigir o seu comportamento e não cometer esses erros mais. E isso certamente vai beneficiar o tratamento do seu filho. Só relembrando então o que a gente viu na primeira aula, o TDAH ele é um transtorno genético, mas não é a genética que determina o aparecimento dos sintomas e sim aquele ambiente o qual a gente oferece para a nossa criança, o ambiente externo e o ambiente interno. A gente também viu que ele é um transtorno neurobiológico e de origem autoimune, que nasce de uma inflamação nesse organismo. Por isso, nós falamos em 2 pilares para resolver e eliminar os sintomas do TDAH. O primeiro deles é a intervenção comportamental que você, como mãe, precisa aprender a fazer aí na sua casa, independente se seu filho já participa de alguma terapia ou não. E o segundo pilar é a alimentação adequada. Através dessa alimentação adequada, a gente consegue combater o processo autoimune, aquela inflamação que acontece no organismo da criança, e a gente consegue então adequar essa fisiologia para que ela produza os neurotransmissores necessários e a gente consegue então eliminar os sintomas do TDAH. Bom, vamos lá então conhecer os 3 principais erros e alguns deles pode ser que você esteja cometendo aí na sua casa. Muitas mães, quando elas chegam para mim, elas já iniciaram a busca pelo diagnóstico. Elas já têm uma suspeita e estão no meio dessa busca, ou elas já passaram por isso e já têm o diagnóstico. Fato é que essa busca pelo diagnóstico ela é extremamente cansativa, muitas vezes solitária, como foi a da minha irmã e eu contei para vocês na primeira aula, e ela também é uma busca que gera muitos prejuízos emocionais para você e para o seu filho. Deixa eu te explicar o que acontece quando a gente entra nessa busca pelo diagnóstico. Mas eu já quero te alertar que esse não é o erro, não. A gente deve sim buscar o diagnóstico para o TDAH. Mas quando a gente está nessa busca, então, normalmente a gente percebe que o nosso filho ele é diferente desde muito cedo. Às vezes com 2, 3 aninhos a gente já começa a perceber que a criança ela é mais agitada do que o normal, ela é mais distraída do que o normal e a comunicação de vocês não é tão efetiva, então a gente inicia essa busca. Mas um diagnóstico de TDAH formal e quando ele não tem outras comorbidades envolvidas, ele normalmente vai vir só após os 7 anos de idade. Essa, pelo menos, é a recomendação. Se você tem um diagnóstico do seu filho antes dos 7 anos de idade, provavelmente esse diagnóstico não foi feito da maneira correta. Então aqui também já quero deixar um alerta para você. Mas olha só, de fato a gente inicia essa busca e ela demora alguns anos para acontecer. E quando você vai até o neuropediatra e pede para ele que você quer investigar a questão do TDAH, eles normalmente indicam uma equipe multidisciplinar. Eles indicam que você passe num fono, que você passe num psiquiatra, num psicólogo e quando você se percebe, você está passando o seu filho em médicos toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. E aí eu quero que você pare e pense junto comigo. Se fosse você quem precisasse ir no médico toda semana, o que é que você começaria a pensar a respeito de você mesmo? No mínimo que você tem algum problema, que você é doente. Quando a gente fala da criança, essas crianças elas passam a entender que elas têm algum problema, que elas muitas vezes atrapalham a vida da mãe e do pai e que elas não são como as outras, que elas são diferentes. E todo esse conjunto de crenças negativas que a gente começa a formar dentro da cabecinha da criança vão contribuir para a baixa autoestima dela, para a falta de perseverança também para conquistar as coisas que elas querem conquistar, porque elas começam a entender que elas são diferentes e que isso tudo não é para elas, que elas não merecem muitas vezes, que elas não merecem ou que elas não podem ter o mesmo sucesso que as outras crianças na escola ou na construção das suas amizades. E aí, para a gente conseguir avaliar essa questão, eu quero te perguntar: quais frases o seu filho já tem dito aí para você? Será que ele já diz coisas como: ninguém gosta de mim, eu não posso, eu não consigo, isso é muito difícil? Essas frases revelam para nós essas crenças negativas que existem por trás das atitudes que o seu filho tem.
Mas olha só, de fato, mesmo que o seu filho tenha o TDAH e seja esse transtorno que esteja por trás das atitudes inadequadas dele, a gente não precisa esperar ter um diagnóstico formal para começar a ajudar a criança a superar as dificuldades que ela tem. Você, como mãe, já sabe quais são as dificuldades que o seu filho tem. Se ele tem uma dificuldade de se concentrar, ou se ele tem uma dificuldade de se relacionar bem com os amigos, se ele tem uma dificuldade na escola, você, como mãe, é capaz de encontrar estratégias para ajudar ele a superar essas dificuldades, independente se for o TDAH que esteja por trás disso. Mas quando a gente espera esse tempo, e normalmente as mães esperam porque existe uma crença de que quando eu conseguir o diagnóstico, eu vou resolver o problema do TDAH. Mas a gente sabe que o diagnóstico é só o início das coisas, ele não vai resolver o problema do seu filho. A partir dali vai ser proposto um tratamento e um tratamento que muitas vezes não funciona, como a gente já viu na aula anterior. Por isso, a melhor maneira que você tem de ajudar o seu filho é realmente em casa. Você, como mãe, sabendo como fazer a intervenção comportamental com ele em cada momento. E assim você consegue ajudar o seu filho independente de qualquer diagnóstico. O erro, então, está em a gente dar mais atenção para a busca desse diagnóstico do que de fato para ajudar a criança que está do nosso lado. Isso faz sentido para você? Quando a gente começa a ajudar o nosso filho junto da jornada da busca do diagnóstico, a gente evita o aparecimento daquela série de crenças negativas que ele tem a respeito dele, a gente consegue trabalhar a autoestima dessa criança e ter já uma vida um pouco mais tranquila desde o início. Esse segundo erro que eu listei para você tem a ver com o nosso logo da comunidade, que é um elefantinho, você já vai entender melhor sobre isso. Mas olha só, uma coisa que eu percebo que acontece muito entre as mães de TDAH é que quando a gente começa a perceber então que o nosso filho ele é uma criança diferente e ele tem muitas dificuldades e ele já acaba muitas vezes sofrendo bullying na escola, bullying na família, muitas vezes até mesmo o pai da criança não compreende as atitudes dela, acaba brigando muito com essa criança e a gente por ver toda essa situação, quando a gente se depara com um erro do nosso filho, a nossa tendência é de querer proteger a criança. E não tem nada de errado, na verdade, a gente querer proteger o nosso filho. Mas quando a gente faz isso em excesso, a gente traz uma série de prejuízos para essa criança. A gente acaba negligenciando os erros dela e não dando a devida importância para isso. E eu entendo qual é a sua intenção por trás dessa atitude. Você quer evitar que o seu filho tenha maiores frustrações, que ele se sinta menosprezado ou que ele se sinta incapaz de fazer alguma coisa. Então a gente olha para o erro da criança e a gente simplesmente não faz nada. A gente deixa passar ou a gente vai lá e a gente conserta a situação para ela. E isso é que eu chamo de negligência do erro da criança. Só que existem alguns problemas que surgem aqui. Toda vez que o meu filho erra e eu negligencio esse erro, na verdade eu nem dou ao meu filho a chance dele entender que ele errou e eu não permito também que ele entenda as consequências das atitudes dele. E eu não crio nele o que a gente chama de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é justamente a criança saber as consequências das atitudes dela, sejam atitudes boas ou ruins. Toda atitude que nós temos na nossa vida gera uma consequência. Mas se de fato a criança nem sabe que ela errou, como ela pode corrigir isso ou prevenir que esse erro aconteça numa situação futura? Percebe que a superproteção, na verdade, não ajuda o seu filho? E o tempo vai passando e o seu filho continua errando e, na verdade, errando cada vez mais. E em algum momento você se vê fora do controle dessa situação e você começa a tentar impor a sua autoridade para o seu filho, porque ele já não te obedece mais. Se isso já acontece com você, eu gostaria de saber aqui nos comentários. Mas se a superproteção não ajuda o nosso filho, o autoritarismo também não é o caminho. Na verdade, você precisa aprender como conquistar a liderança sobre o seu filho. E é aqui onde os caminhos das mães do TDAH e das mamães elefante se cruzam. Carinhosamente, dentro da nossa comunidade, a gente chama as mamães que já conquistaram essa liderança de mamães elefante.
Deixa eu te explicar o porquê dessa relação. As mamães elefantes, elas exercem uma liderança com excelência. O que é uma mãe que é líder? O filho olha para ela e ele enxerga que a mãe, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe para onde ela está direcionando a criança e a criança se sente segura de seguir as instruções dessa mãe. Essa mãe, ela exerce um bom exemplo para o filho, ela tem controle emocional, ela tem controle da situação e mesmo sem perceber, a criança acaba entendendo que a mãe sabe o que está fazendo e a mãe realmente está no controle. Então, quando a gente conquista também a liderança sobre o nosso filho, assim como as mamães elefantes fazem, as crianças passam a nos obedecer sem questionamentos. A desobediência nesse ponto passa a não fazer mais o menor sentido. A criança se sente segura e feliz de seguir as suas instruções. Então, gostaria de saber aqui nos comentários se você se considera uma mamãe elefante, ou será que você é uma titia, ou uma vovó, ou uma professora elefante? Conta aqui pra mim se você já se considera assim, ou se você gostaria de conquistar também essa liderança aí sobre as suas crianças. E o terceiro erro que eu vejo muito acontecer é quando as mães, diante de um diagnóstico e diante de uma proposta de tratamento que o médico traz, que é de fazer a terapia no consultório e de dar a medicação para a criança, as mães entendem essa medicação como solução permanente. Mas aqui está um grande erro. A gente já falou um pouquinho sobre a medicação na aula passada, mas eu quero entrar em mais detalhes aqui para você. A medicação, ela pode sim ajudar o seu filho em alguns momentos específicos. As medicações como Ritalina, Venvance e o Concerta, elas são específicas para o TDAH e elas atuam somente na falta de concentração. Então, de fato, ela vai deixar, sim, o seu filho mais concentrado por algum momento. Mas, depois que o efeito da medicação passa, e ele normalmente dura cerca de 3 horas na criança, existe o que a gente chama de efeito rebote. A criança fica, na verdade, mais desconcentrada, ela fica mais agitada, mais irritada e também pode acontecer de existir uma compulsão alimentar frente a uma falta de apetite quando a criança toma a medicação. Mas isso que eu tô falando aqui pra você são efeitos colaterais de curto prazo. E esses, se o seu filho toma a medicação, você já deve perceber. Existem outros também, como uma dor de barriga, uma dor de cabeça, mas esses efeitos de curto prazo a gente até tolera. O maior problema está nos efeitos que a gente não vê, que são aqueles de longo prazo, efeitos colaterais, efeitos prejudiciais para o seu filho. Existem estudos recentes feitos com a Ritalina, e esses são específicos para a Ritalina, mas a gente entende que os outros medicamentos, como eles têm a mesma forma de ação, eles também podem acarretar os mesmos prejuízos. Esse estudo ele mostra que a criança que é medicada antes dos 7 anos de idade e que ela é medicada por um longo período, quando ela chega na vida adulta, ela pode ter prejuízos gravíssimos. Ela pode vir a desenvolver sintomas semelhantes aos do Alzheimer, como perda de memória, perda neuronal, perda de função mesmo cognitiva e também perda motora. Eu não estou dizendo para você que ele vai vir a desenvolver o Alzheimer, mas são sintomas semelhantes. E eu tenho certeza que esse não é um caminho que você quer para o seu filho. Mas olha só, tem alguns outros agravantes ainda nessa questão da medicação. Nós já vimos na primeira aula que tem toda uma questão da indústria farmacêutica por trás, que na verdade não quer curar as doenças, mas ela quer prender você dentro dessa medicação para que você use pelo máximo tempo possível e, se possível, usar mais de uma medicação, porque assim o lucro dela é maior. Mas se você olhar a bula do medicamento que você dá para o seu filho, você vai ver que eles são indicados para um uso máximo de 6 meses. Isso porque a própria indústria farmacêutica tem consciência dos prejuízos a longo prazo. E você também vai ler lá na bula que esses medicamentos eles são contraindicados para quem sofre de ansiedade. Mas olha só, todo TDAH sofre de ansiedade. Isso significa que a indústria também tem consciência que as medicações elas vão resolver um ponto da falta de concentração, mas ela vai agravar toda a questão da hiperatividade do seu filho e toda a questão da agitação que ele tem, agravando o quadro de ansiedade. E então, você que já dá
Ritalina, Concerta, Venvanse para o seu filho. Você percebe que quando ele toma, ele fica mais agitado? Ele fica mais nervoso? E daqui até mesmo podem surgir diagnósticos errados do transtorno opositor. Crianças que se tornam mais nervosas, mais agressivas, mais opositoras por causa do uso da medicação. E não porque tem, na verdade, o transtorno opositor. Além desses medicamentos serem extremamente prejudiciais, e eu arrisco dizer aqui que os malefícios que ele traz não compensa o benefício da concentração, a gente ainda corre o risco desse medicamento ser prescrito mesmo antes de um diagnóstico formal. E isso são dados estatísticos que mostram pra gente. Nos últimos 10 anos, foi feito um levantamento que nós tivemos um aumento de 775% nas prescrições desses medicamentos para o TDAH, frente a um aumento de 66% no caso dos diagnósticos. Eu sei que a gente está falando aqui em porcentagem e não em números inteiros, mas você consegue perceber a discrepância entre esses números? E aí eu te pergunto, o seu filho foi prescrito medicação para ele mesmo antes de se chegar a um diagnóstico? E aqui eu quero ressaltar algo para você. Quem decide o tratamento do seu filho não é o médico, mas é você. O médico está lá para te orientar da maneira como ele entende que seria o melhor tratamento, mas é você, de fato, quem vai dar a palavra final e decidir se você vai aderir a esse tratamento ou não. Se ele prescreveu já a medicação para o seu filho, mesmo antes de ter certeza do diagnóstico, eu recomendaria fortemente que você consultasse uma segunda e uma terceira opinião. Porque os efeitos colaterais, como a gente viu, eles são seríssimos, mesmo os de curto quanto os de longo prazo. Efeitos neurológicos, efeitos emocionais. E existe ainda um último agravante que eu quero te contar a respeito das medicações. Quando o seu filho chega na adolescência, e se ele já chegou na adolescência, você já deve perceber isso, a criança ela simplesmente passa a não querer mais tomar medicação, porque ela sabe o quanto isso realmente faz mal para ela. E nesse momento você tinha um aliado para ajudar ele na concentração e você simplesmente perde esse aliado. E sem o uso da medicação, o organismo do seu filho não sabe mais produzir a dopamina. Então você vai viver dias muito mais atribulados do que antes de dar a medicação para ele. E isso sem contar no pior dos efeitos colaterais de longo prazo, que é o aumento da probabilidade dele vir a usar drogas ilícitas. Existem dados estatísticos que mostram que nos casos de TDAH, essa propensão ao uso de drogas é muito aumentada. E não é só porque a criança tem a baixa autoestima, não, mas é porque com o uso da medicação, a gente começa a ensinar o cérebro da criança que eu sempre preciso de uma solução externa. Eu tô trazendo de fora para dentro uma solução. Porque o papel da medicação, na verdade, é fazer a função da dopamina. É uma dopamina sintética, falando de uma forma bem simples aqui para você. Toda vez que eu dou a medicação para o meu filho, o cérebro dele entende que ele não precisa mais produzir aquela substância, porque está vindo de fora e sem nenhum esforço. Então, o cérebro dele começa a ficar mais preguiçoso. Se a gente tem isso por um período prolongado, as chances do organismo dessa criança parar simplesmente de produzir a dopamina é muito grande. Como a mente dele entendeu que a solução sempre vem de fora, quando ele chegar nas dificuldades da adolescência, somada a todas as dificuldades já vindas aí do TDAH, ele também vai querer procurar essa solução fora. E é aí que quando aparece para ele a oportunidade de experimentar as drogas, ele certamente vai aderir. E normalmente o uso das drogas ilícitas, eles começam pelas drogas lícitas, que seria o álcool e o cigarro. E a nicotina que tem no cigarro, ela aumenta a concentração, fazendo reforçar ainda mais na mente do seu filho que ele precisa dessa solução externa e que essas soluções externas funcionam. Mas olha só, se o seu filho já toma medicação, eu não quero que você saia dessa aula e pare de dar um medicamento para ele. Isso é algo extremamente importante de você entender. Existe uma maneira também da gente fazer a retirada dessa medicação com segurança. Então fica o meu alerta aqui para você. Mas olha só, de fato, se a gente tem uma outra solução que é natural e não tem efeitos colaterais e que faz, eu diria, mais efeito do que a própria medicação
na regulação dessa dopamina, por que não a gente usar então essa solução a nosso favor? Eu tô falando aqui de um dos pilares que a gente já comentou na aula anterior, que é da alimentação adequada. Existe um protocolo alimentar feito especificamente para a gente combater o processo autoimune que está por trás do TDAH. Uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, sim, mas que vai combater aquela inflamação, regular os níveis dos neurotransmissores e fazer com que a falta de concentração e a hiperatividade simplesmente vão embora. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre a alimentação na aula 4, então você também não pode perder essa aula. E na próxima aula nós vamos descobrir como a Betânia se tornou uma mamãe elefante e conseguiu eliminar 86% dos sintomas do TDAH em 90 dias. Se ela conseguiu, você também pode conseguir. Tem muita gente já me perguntando sobre como funciona a comunidade. E de fato é lá dentro dessa comunidade que eu tenho como te oferecer uma solução completa para o TDAH. Mas o meu objetivo maior aqui nessas 4 aulas gratuitas para você é te mostrar que é possível a gente eliminar os sintomas do TDAH e ter sim uma vida mais feliz e tranquila com o seu filho. E na aula de amanhã eu vou falar um pouquinho mais para você sobre a nossa comunidade TDAH Não é Bicho Papão. Bom, eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Eu vou querer saber aqui nos comentários quais as fichas caíram aí para você e principalmente quais erros você percebeu que você comete e será que tem alguma coisa que já passou aí pela sua cabeça do que você vai fazer de diferente a partir de agora para não errar mais? Conta nos comentários aqui para mim. Já aproveita, se você ainda não fez isso, se inscreve no nosso canal e eu vejo você na próxima aula.